Oi, gente, estamos aqui de volta e continuamos no clima de revoltas na Primeira República. No último vídeo, na última aula, nós falamos sobre as revoltas rurais, revoltas no ambiente rural, que aconteciam no interior do Brasil, seja na região norte, ou desculpa, na região nordeste ou na região sul, que foram Canudos, Contestado e o movimento do cangaço. Agora nós vamos falar das revoltas que aconteceram na região urbana. Também foram revoltas no período da Primeira República, ou seja, até 1930, mas agora eu estou falando de revoltas no ambiente urbano, mais especificamente na capital da República, o Rio de Janeiro. Quais foram elas? A gente vai estudar aqui a revolta da vacina, a revolta da chibata e o movimento militar chamado de tenentismo, que não deixa de ser também uma revolta. Então, primeiro, a gente tem que entender uma coisa: será que é por acaso que essas revoltas, esses movimentos acontecem exatamente no Rio de Janeiro, que era a capital da República na época? Será que tem alguma explicação lógica ou foi mera coincidência? Não, gente, nada é mera coincidência em momentos de revolta. Sim, tem a ver com o fato do Rio de Janeiro ser a capital da República e tem a ver com outras situações também. O que o Rio de Janeiro representava nessa época? Além de capital da República, representava uma cidade em desenvolvimento. Só que, como vocês já devem ter estudado bastante geografia, o desenvolvimento urbano no Brasil nunca foi uma coisa ordenada, uma coisa planejada e considerando todos os aspectos políticos, sociais, geográficos, nunca foi. Muito menos no Rio de Janeiro. Então, nós tivemos um crescimento urbano por conta da saída das pessoas do campo para a cidade, por conta da industrialização, por conta do fim da escravidão, por conta de vários aspectos econômicos, mas nós não tivemos um planejamento urbano para isso. Então vem um crescimento desordenado da cidade do Rio de Janeiro. Esse crescimento desordenado, obviamente, que vai gerar uma desorganização arquitetônica. Como assim? O que significa isso, tia? O que você está querendo dizer? A cidade cresce, mas ela não cresce planejada, então ela incha. As pessoas, especialmente os mais pobres, eles vão procurar ficar o mais próximo possível do seu trabalho, para que eles não tenham que gastar muito tempo e dinheiro para se deslocar de casa até o trabalho. Então vai surgir nessa época, no Rio de Janeiro, um negócio chamado cortiço. Esses cortiços, que você já deve ter estudado em literatura sobre o livro O Cortiço, o que é um cortiço? Era um prédio de mais ou menos dois andares, onde dezenas de famílias viviam, mas viviam amontoadas, amontoadas em quartinhos, cada família com seu quartinho. A pia de lavar louça era dividida por todos, a pia de lavar roupa era dividida por todos, o pátio era dividido por todos. Então, não era um ambiente organizado, não era uma coisa muito bonita. E esses cortiços, eles ficavam normalmente no centro do Rio de Janeiro, próximo às fontes de emprego para os pobres da época. Esses cortiços começaram então a, digamos assim, enfeiar o centro do Rio de Janeiro, né, para usar uma palavra criada aqui pelo contexto da época. E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui, no início do século XX, uma política de embelezamento da cidade, proposta pelo presidente da República e pelo prefeito do Rio de Janeiro, que queriam deixar a capital do Brasil o mais bonita possível, o mais parecida com Paris, a cidade europeia mais chique do mundo. Esse movimento é um movimento chamado de Belle Époque, e esse movimento visava transformar o Rio de Janeiro em uma cidade europeia no Brasil, para receber turistas, para chamar a atenção dos europeus, dos turistas em geral. E para isso a cidade tinha que ficar bonita, bonita arquitetonicamente falando.
Então a gente já tem um problema aí, né? Na época da revolta da vacina, 1904, que contexto social a gente tem? O que estava acontecendo aí com o povo, com a sociedade em geral? A gente tem aqui a população enfrentando diversos problemas sociais, diversos. A população que eu falo, especialmente a população pobre, né, que é sempre a maioria. Pobreza, desemprego, falta de moradia, e quando tem a moradia é daquele jeito que eu falei, nos cortiços, amontoados, numa situação, enfim, não muito agradável. Essas pessoas que viviam em cortiços no centro da cidade, elas não tinham saneamento básico, porque a cidade em si não tinha estrutura de saneamento básico. O lixo ficava amontoado nas ruas, isso gerava a presença de ratos, mosquitos transmissores de doença, como o famoso Aedes aegypti, que eu suspeito que chegou aqui antes mesmo do Pedro Álvares Cabral, que esse mosquito, oh Jesus. Milhares de pessoas morriam em epidemias na cidade do Rio de Janeiro, como epidemias de febre amarela, de peste bubônica, de varíola. Isso passou a acontecer por conta desses problemas sociais aqui. Por exemplo, a febre amarela, que é transmitida pelo Aedes aegypti, a peste bubônica, que é transmitida pelos ratos, a varíola, que passou a ser um gravíssimo problema social na época. Tudo isso são consequências de uma falta de estrutura básica de saneamento. Água poluída, mosquitos, lixo, ratos, tudo isso. E isso era a realidade do Rio de Janeiro, capital da República, e da população que vivia nessa cidade. No meio de tudo isso, o que é que o governo vai fazer para resolver este problema social? Né? Porque não é só um problema de saúde, é um problema social. No meio de tudo isso, o governo vai transformar o Rio de Janeiro na capital do progresso, mas naquele sentido que eu falei antes, de embelezar a cidade. Né? O presidente Rodrigues Alves e o prefeito Pereira Passos, eles resolveram modernizar e embelezar a cidade. É aquela coisa, não tá legal, vamos passar uma maquiagem para resolver, né? Então resolveram embelezar a cidade, modernizar o Rio de Janeiro para receber os turistas e agradar especialmente aos europeus. No meio de tudo isso, nesse processo de embelezamento da cidade, a primeira iniciativa foi realizar diversas obras, especialmente obras no centro do Rio, para construir avenidas, abrir avenidas bonitas, construir prédios, praças no centro do Rio para chamar a atenção dos turistas. Só que o que que tinha no centro do Rio? O que que tinha bastante no centro do Rio? Cortiços, cheio de pobres, casebres, que deixavam a cidade feia, porque além de pobre, os miseráveis ainda enfeiam a cidade, né? Não basta ser pobre, tem que ser chamado de feio também. Então, para embelezar a cidade e transformar essa cidade do Rio de Janeiro em moderna e bonita, o presidente da República e o prefeito mandaram derrubar os cortiços e casebres que estavam no centro da cidade. Manda descer o trator e derrubar tudo, que é para construir avenidas largas e bonitas no lugar. Até aí, ok, vamos construir uma cidade bonita. Mas e o povo? Vai para onde? O que vai acontecer com esse povo que vivia no cortiço, que vivia no casebre e de repente chega um trator para derrubar? Não é uma coisa planejada. O governo não pensou, vamos indenizar esse povo, construir casas populares, conjuntos habitacionais e etc. Não. O governo não ofereceu nenhuma opção de novas moradias para a população. A população de repente viu o trator chegando para derrubar a sua casa, sua moradia, o cortiço, onde quer que eles vivessem, e tiveram que sair correndo para não serem esmagados também. Ninguém foi avisado, ninguém foi consultado e muito menos foi oferecida uma nova opção de moradia. A população simplesmente perdeu as suas casas. Esses pobres que viviam no centro, então, passaram a viver em barracos nos morros do centro ou no subúrbio. Daí vai aumentar muito o número de favelas no Rio de Janeiro. Já existiam algumas poucas, mas a partir daí vai surgir realmente
o hábito, né, a tradição de povoar as favelas do Rio de Janeiro, os morros do Rio de Janeiro, porque os pobres não tinham para onde ir, foram expulsos do centro, então começaram a subir os morros e lá eles construíam casebres do mesmo jeito que eles viviam no centro, de madeira, com o que eles podiam. E se não tinha saneamento básico embaixo, no centro da cidade, imagine no morro. Calcule no morro. Imaginem aí, gente, o tamanho da insatisfação que esse povo ficou com o governo. É um governo que, além de não lhe dar o mínimo de assistência, ainda manda derrubar a sua casa. Não é uma relação boa da população pobre com o governo. O negócio não tá legal. Aí, no meio disso tudo, nessa situação toda, para tentar resolver o problema das epidemias de febre amarela e principalmente a epidemia de varíola, que estava muito forte e principalmente estava enfeiando, né? Vamos dizer assim, estava prejudicando a imagem do Rio de Janeiro perante o mundo, porque ninguém ia querer visitar uma cidade que estava no meio de uma epidemia de varíola. Então, o presidente da República, convencido por um médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz, sim, é o cara que deu nome à Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, decreta a lei de vacinação obrigatória contra a varíola. Não é uma ideia ruim, né? Não é algo negativo, não é uma atitude ruim do governo decretar a vacinação contra uma doença, especialmente no meio de uma epidemia. Hoje em dia é tudo que a gente quer, né? Em tempos de Covid, tudo que nós queremos é que o governo decrete a vacinação contra essa doença. Mas o grande problema aqui veio nesta palavra, uma vacinação obrigatória contra a varíola, e principalmente na situação em que povo e governo viviam, na relação que existia entre povo e governo. O fato de ter decretado uma lei de vacinação contra a varíola não foi de todo ruim. Agora, a forma como essa lei foi decretada e o momento em que ela foi decretada é que deu, de certa forma, início a esse movimento aqui chamado Revolta da Vacina. A população ela não vai receber muito bem essa lei. Por quê? Porque ela não receberia bem nada que fosse feito do governo. Aquele mesmo governo que meses antes tinha mandado derrubar as casas da população e deixado eles desabrigados. Então, nada que viesse desse governo seria bem recebido. Além do que, não aconteceu uma campanha de conscientização e esclarecimento a respeito da vacinação. Lembrem, gente, que nós estamos falando de 1904. Se até hoje tem a galera aí do movimento antivacina que diz que não vai vacinar seus filhos porque a vacinação é estratégia do governo, porque é errado, porque é isso, porque é aquilo, imagine em 1904, onde a ciência não era avançada como hoje, os meios de comunicação, a consciência e esclarecimento da população. Então, a grande maioria da população nem sabia o que era uma vacina, muito menos para que ela servia, como é que funcionava. De repente vem o governo e diz que você vai ser obrigada a tomar uma injeção no seu braço que vai lhe curar ou evitar que você pegue uma doença. Mas será? Grande parte da população se nega a receber essa vacina. Primeiro, por estar insatisfeita com o governo. Segundo, por não possuir nenhum tipo de esclarecimento a respeito da vacina e conscientização sobre a necessidade dela. Tinha também uma questão moral aí nessa história. Muitos pais e maridos não queriam que suas esposas e filhas tomassem a vacina porque era imoral uma mulher receber injeção, mesmo que fosse no braço. Imagine se fosse em outro lugar. Por quê? Porque as mulheres teriam que levantar a manga da camisa para um representante do governo. Esse representante do governo via lá e enfiava uma agulha no seu braço. Isso era altamente indecente. Mulher de respeito não faria isso.
Então, muitas mulheres da época se recusaram a tomar a vacina por questão de moral também. E a grande maioria, como eu falei, insatisfeita com o governo. Imagine aí que você é um pobre daquelas famílias que perderam suas casas há meses atrás porque os cortiços foram derrubados. Aí você conseguiu escapar da derrubada do cortiço, correu para o morro e agora você acabou de construir o seu barraquinho, pegou umas tábuas lá, construiu o seu barraquinho e está sobrevivendo no morro. Desce todo dia para trabalhar e volta, ok. A vida tá seguindo. Aí de repente bate na sua porta, lá no morro, um representante do governo, aquele mesmo governo que derrubou sua casa há um tempo atrás, dizendo que você vai ter que tomar uma injeção que ele trouxe. A primeira coisa que vai passar na sua cabeça é: esse cara quer me matar. Eu consegui escapar da derrubada do cortiço e agora o governo quer terminar comigo de vez. Então muita gente vai se negar a receber a vacina por conta da obrigatoriedade que o governo impõe, por conta da falta de esclarecimento e por conta da insatisfação que já existia entre povo, especialmente povo pobre, e governo. No meio de tudo isso, os políticos da oposição vão se aproveitar dessa situação, porque é isso que eles mais fazem, né? E vão incentivar uma revolta popular contra a vacinação. Então a gente costuma falar revolta da vacina, mas na verdade é revolta contra a vacina, né? E aí chegamos definitivamente nos dias de revolta, que foram 5 dias, de 10 a 14 de novembro de 1904. Uma revolta popular tomou as ruas do centro do Rio de Janeiro. A população desceu do morro, ou os que já viviam no centro do Rio de Janeiro saíram às ruas revoltados contra a obrigatoriedade da vacina, fizeram passeatas e barricadas e derrubavam ônibus, bondes e faziam manifestações nas ruas, até que o governo manda suas tropas da segurança para dominar os revoltosos, especialmente as tropas dos bombeiros e da cavalaria. Bombeiros e cavalaria vão para as ruas e conseguem dominar a revolta, depois de 5 dias de manifestações. Cerca de 50 pessoas morreram no meio dessa confusão toda, especialmente revoltosos. Mais de 100 ficaram feridos e centenas de participantes foram presos e deportados para o Acre. Exatamente, gente. Nessa época, nada de bullying com o Acre, tá? Mas nessa época, o Acre era o fim do mundo do Brasil. E aí, toda vez que o governo queria deportar alguém, ele mandava pro Acre. Vai, se vira lá e sobrevive como pode. Então, muitos dos os líderes do movimento da revolta da vacina foram presos e foram deportados para o Acre. E alguém pode estar se perguntando: e a vacinação? A vacinação se tornou obrigatória depois de um tempo, as coisas se acalmaram, o governo resolveu conscientizar a população e explicar o que é e para que serve uma vacina, e aí a população aceitou tomar a vacina e vivemos felizes para sempre. Os problemas foram resolvidos? Não, não foram resolvidos e não foram até hoje, né? Mas pelo menos a vacinação aconteceu e a epidemia da varíola teve, de certa forma, um controle. Aqui a gente tem algumas imagens. Isso aqui era o centro do Rio, antes da reforma, como eu falei, né? Cheio de casebres, cortiços. Realmente não é uma imagem bonita para uma capital que quer se ser divulgada para o mundo, que quer atrair turistas, que quer fazer propaganda de um país que está nascendo há pouco tempo. Aqui são as obras no centro da cidade, as obras de demolição dos cortiços para a construção da Avenida Rio Branco e reforma embelezamento da cidade. Aqui a gente tem manifestações da revolta da vacina em 1904. A galera nas ruas, já era moda nessa época, não tinha ônibus, mas estavam tombando os bondes, né? Não tem ônibus, vai bonde mesmo. E aqui, depois da reforma, depois da revolta, depois das coisas acalmadas, isso aqui é uma foto de 1910, da Avenida Rio Branco,
Para quem já foi no Rio de Janeiro, isso aqui é uma região próxima ao Teatro Municipal, a Cinelândia, a Igreja da Candelária, fica mais ou menos por aqui. É essa região aqui, que fica a Avenida Rio Branco. Essa obra era para a construção disso aqui. Você vê que isso era antes, isso é depois. Realmente bonito ficou, né? E aí, para encerrar o tema revolta da vacina, fica essa pergunta, fica essa questão. Chamamos de revolta da vacina, mas será que foi a vacinação o verdadeiro motivo do povo se revoltar? Era apenas para não tomar a vacina ou tinha algumas outras situações por trás? Eu vou deixar vocês com esse questionamento, não vou responder agora. Vocês se respondam aí, quem está assistindo. E na aula ao vivo a gente responde também. Aí, passando para a segunda revolta que ocorreu no dentro do Rio de Janeiro. A revolta da vacina ocorre em 1904, ela é abafada e resolvida ainda em 1904. Algum tempinho depois, 6 anos depois, em 1910, a gente tem uma nova revolta no Rio de Janeiro. Mais uma vez, uma revolta na capital da República, não por acaso uma revolta na capital da República, né? Lógico que tem uma explicação para ser exatamente no Rio, chamada Revolta da Chibata. Mais uma vez eu já digo, não é da, é contra, né? A revolta não é revolta da chibata, é revolta contra a chibata. E vamos explicar, entender o que aconteceu. Mais uma vez, entendendo o contexto social da época. Era o Rio de Janeiro, capital da República, que estava surgindo, uma república que estava nascendo. Não vamos esquecer que a república tinha sido proclamada em 1889 e a revolta ocorreu em 1910, então era uma república adolescente ainda. As coisas estavam se organizando, ainda vivendo na república oligárquica, ainda mandada pelos coronéis, ainda no esquema da República do Café com Leite. As coisas não tinham mudado. A realidade ainda era essa. A gente tem uma sociedade sem escravos, porque a abolição já tinha ocorrido, mas com um tremendo preconceito racial. Se hoje, 2020, ainda tem, calcule 1910. Então, por mais que não fossem vistos como escravos, os negros eles ainda eram vistos como pessoas inferiores, eles ainda sofriam todo tipo de discriminação, preconceito, violência, tudo que vocês possam imaginar. Então, por conta dessa discriminação, dessa desigualdade, muitos negros eles ingressavam na marinha como uma forma de sobrevivência mesmo, porque eles não tinham estudo, eles não recebiam oportunidade de emprego, muitas vezes eram discriminados na sociedade. E na marinha eles poderiam entrar, se alistar como marinheiros. Então era uma forma de sobreviver, era um meio de vida, se alistar na marinha. Então muitos negros faziam isso, e a marinha passou a ter um grande contingente de negros. Essa marinha do Brasil, ela mantinha um código disciplinar ainda muito parecido com as regras que aconteciam nos séculos 18 e 19, antes da abolição. Um código disciplinar, gente, quer dizer as leis, né, da Marinha, que são leis próprias da instituição Marinha do Brasil. Por exemplo, as faltas graves seriam punidas com 25 chibatadas, tipo aqueles troncos que tinham nas fazendas na época dos escravos, onde o escravo ia lá no tronco, ficava preso e tomando chicotada. Essas faltas graves, elas seriam julgadas por quem? Pelos próprios comandantes da Marinha, que na sua grande maioria eram brancos. Então, era uma instituição ainda dominada por brancos, com um código disciplinar extremamente conservador, conservador a ponto de punir com chibatadas as faltas graves, e essas faltas graves seriam cometidas por negros ou por brancos, mas daí a forma de julgar ia depender dos chefes. Então, vamos
a gente pode se perguntar por que que a revolta da Chibata ocorreu. A gente já sabe que ela ocorreu na Marinha, em um momento em que a Marinha é, possuía muitos marinheiros negros, mas também possuía um código de ética extremamente desigual e injusto, né? Vamos dizer assim, extremamente conservador também. Então, quais foram os motivos dessa revolta? Primeiro, os maus tratos com os marinheiros, especialmente com os marinheiros negros. Por exemplo, as chibatadas caso ocorresse qualquer tipo de falta que fosse considerada grave. Julgamentos injustos, né? Se um marinheiro branco cometesse uma falta, um marinheiro negro, muito provavelmente o marinheiro negro receberia as 25 chicotadas, enquanto o marinheiro branco talvez não. Então, esse é o tipo de julgamento injusto que a gente fala. Má alimentação, né? Não se comia muito bem na marinha. E os soldos, que são os salários dos soldados, miseráveis. Era só para não morrer de fome mesmo, só para dizer que tinha, porque afinal não era trabalho escravo. Então, essa é a situação. Esses são os motivos que vão levar os marinheiros a se revoltar. Então, quem fez a revolta da Chibata? Os marinheiros que prestavam serviço para a Marinha em 1910. Por quê? Qual foi o estopim? Qual foi a gota d'água para a revolta acontecer? O pessoal já vivia nessa situação aqui que eu falei. Até que, em 1910, um marujo negro do encouraçado Minas Gerais, encouraçado é navio, viu gente? O navio de guerra Minas Gerais recebeu uma punição de 250 chibatadas. Já era absurdo receber 25. Aí nesse dia ele recebeu um bônus, né? Leve 10, pague uma. E ao invés de 25 chibatadas, o pessoal se empolgou e deram 250 chibatadas nesse marujo, por uma falta que foi considerada grave, que ele tinha cometido, né? Então, aquilo que já era motivo de revolta entre os marinheiros se tornou ainda pior. Porque se 25 chibatadas já era algo inadmissível, imagine 250. Então, isso foi a gota d'água para os marinheiros se unirem, decretarem a revolta da Chibata. Né? A tripulação do navio Minas Gerais e também de outros navios tomaram o controle das embarcações, prenderam os comandantes dos navios nos porões, salas de máquina e tudo mais, e decretaram a revolta. Isso, em grande maioria, tripulação marujos, negros ou pobres, né? Mas o pessoal das patentes mais baixas. Eles apontaram os canhões dos navios para o centro da cidade do Rio de Janeiro e ameaçaram bombardear caso eles não fossem atendidos, caso os pedidos dos revoltosos não fossem atendidos. O que eles queriam? Quais eram os pedidos que eles queriam e que eles estavam ameaçando bombardear se não fossem atendidos? Coisas muito simples, gente. A primeira, mudanças no Código Disciplinar da Marinha, como, por exemplo, fim das 25 chibatadas, fim dos castigos físicos em geral, né? Não só chibatadas, castigos físicos em geral, melhoria na alimentação, aumento nos soldos, os salários, e anistia aos revoltosos. O que é anistia? É perdoar o crime que eles cometeram, porque no código disciplinar da Marinha, fazer uma revolta contra a instituição é um crime. Então, pelo código disciplinar, esses marinheiros seriam presos. E aí, de cara, eles já pedem anistia, né? Já pedem perdão desse crime aí. E dizendo eles que, caso não fossem atendidos, eles iam meter bala na capital do Rio de Janeiro. E era bala de canhão. Essa é a situação, gente. Isso aqui é uma imagem da revolta da Chibata mesmo, né? Isso aqui são os canhões que estavam ameaçando soltar balas na capital do Rio de Janeiro, né? Os marinheiros apontaram os canhões para o centro do Rio de Janeiro e ameaçaram bombardear a cidade, caso eles não fossem atendidos. E os pedidos não eram nada absurdos, eram pedidos relativamente simples, que o governo poderia sim resolver facilmente. O que o governo fez, então? Recebendo a ameaça, sob a mira de canhões,
Obviamente que o governo concordou com as exigências. Eu também concordaria com tudo, estando na mira de canhões, né? Então o governo disse: "Não, beleza, vocês estão pedindo, a gente vai atender, a gente vai acabar com as chibatadas, a gente vai melhorar o salário, dar comida decente, anistiar vocês, ninguém vai ser preso porque se revoltou, de boa, tá tranquilo, somos amigos." Confiando na palavra das autoridades, os marinheiros entregaram os navios de volta aos comandantes, os bichinhos inocentes. Pobre é sempre inocente, né, gente? Pobre sempre acredita. Então entregaram os navios de volta aos seus comandantes, dizendo: tudo bem, terminamos a revolta e vamos viver agora em paz, as coisas foram resolvidas e tal. No entanto, as coisas não foram bem resolvidas assim, né? Os castigos físicos foram abolidos, sim, conforme o governo tinha prometido, mas a anistia não. O governo não deixou passar de boa. Isso aí perdoou. Não. Alguns líderes da rebelião foram presos, alguns militares, alguns marinheiros que fizeram a rebelião foram presos. Quando isso aconteceu, quando os líderes foram presos, os marujos se revoltaram mais uma vez, tentaram fazer um segundo movimento, só que o governo já estava bem preparado e abafou a revolta antes mesmo que eles tomassem o poder dos navios de novo. Dezenas de revoltosos foram mortos, todos eles marujos, né? Porque nesse caso a revolta não toma as ruas, eles ficam nos navios. Centenas foram presos e mandados para a Amazônia, mais uma vez deportados para a região do Acre, né? Mais de 1.000 foram expulsos da Marinha, mais de 1.000 dos marinheiros. Então, aquela promessa de anistia, não. Mas, pelo menos, os castigos físicos foram abolidos. Isso é fato. Não aconteceram mais. Dessa revolta saiu um cara muito famoso, muito importante para a história, especialmente para o movimento negro no Brasil, chamado João Cândido, o conhecido como o Almirante Negro. Talvez alguém já tenha ouvido falar a respeito dele, especialmente em letras de música de rap, alguns textos e manifestações do movimento negro falam a respeito do João Cândido. Quem foi João Cândido? Ele foi um dos líderes do movimento. Ele foi preso numa masmorra na Ilha das Cobras, que é uma, uma ilha que fica sob domínio da Marinha até hoje, no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Ele ficou lá preso até 1912. Foi preso porque era o líder do movimento, ficou preso lá até 1912, porque nesse ano ele foi julgado e absolvido. Ele não foi condenado e degradado para a Amazônia. E passou para a história como conhecido como um almirante negro, herói do movimento que acabou com o castigo da chibata na Marinha do Brasil. Então, esses foram os dois movimentos que acontecem no centro do Rio de Janeiro, as duas revoltas, revolta da chibata e revolta da vacina. Espero que vocês tenham entendido sobre ela. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o tenentismo. Eu não vou falar aqui para não ficar muito grande. E aí, na aula, a gente revisa melhor e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar aqui no Classroom também ou perguntar na videoaula. Então, até mais, até a próxima aula.